TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. O Fórum Miguel Seabra Fagundes, com toda a sua imponência, abriga mais de 15 varas cíveis e criminais. Por aqui passam diariamente servidores, magistrados, advogados e a população em busca de justiça, mas também em busca de serviços oferecidos pelo Fórum. Entre eles está a realização de casamentos coletivos. Pelo menos uma vez por semana, casais trocam alianças numa cerimônia conduzida ou por um juiz ou pela tabeliã do cartório. Nesse dia, 11 casamentos foram realizados. Leonardo e Fernanda foram os primeiros a chegar. A cerimônia é simples, com a presença de testemunhas e fotógrafos. Há todo o ritual de um casamento civil e, no fim, juras de amor. A ideia seria fazer, na verdade, junto o religioso com o civil, mas como a gente estava morando em outro estado e tinha toda aquela demora do processo, a gente terminou não conseguindo fazer. E a gente não queria casar em outro estado. Foi tudo tranquilo, chegou lá, deu a documentação, marcou, foi tudo perfeito. Os casamentos são realizados na sequência, de acordo com o horário de chegada dos noivos. Foi bem rápido, não tivemos nenhum contratempo, tudo tranquilo. Inclusive a gente achou que ia passar o dia todo aqui esperando e foi bem rápido tudo. Bom, foi muito bom, foi rápido, eficaz o serviço e a gente gostou muito. As cerimônias já fazem parte da programação oficial do Fórum e são um serviço a mais oferecido para a população. O judiciário tem que se inserir na sociedade, tem que mostrar aproximação, porque aquela ideia do judiciário distante, encastelado, isso não existe mais, né? E a gente tem essa preocupação, o judiciário tem que estar cada dia mais com essa preocupação também. E aqui no Fórum nós estamos fazendo isso, né? Temos ações sociais. Se você verificar os informativos, que nós temos um informativo que é o Conexão com a Marca de Natal, você vê que toda semana tem notícias de ações sociais. Olá, a TV Amarne está no ar. O nosso entrevistado de hoje é o juiz titular da 4ª Vara da Fazenda Pública, Dr. Cícero Macedo Filho, que é ex-presidente da Amarne, magistrado há quase 30 anos. Dr. Cícero, prazer tê-lo aqui na TV Amarne. Prazer é meu. Bom, diariamente, quase que é comum isso, a gente vê nos meios de comunicação notícias relacionadas à justiça. São ações de saúde, educação, segurança, direitos do consumidor. Doutor Cícero, como é que a gente pode ter uma base, a partir de que momento, mais ou menos, essa judicialização, esse número de processos no Brasil vem aumentando e por quê? Bem, em 1988, quando a atual Constituição Federal entrou em vigor, nós tínhamos, segundo dados que foram levantados pelo Supremo Tribunal Federal, no país todo cerca de 6 milhões de processos em andamento. Passado esses 20 e poucos anos de Constituição, nós temos hoje cerca de 130 milhões de processos em andamento no país. Uma pesquisa que foi feita agora há poucos meses pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, chegou à conclusão que a cada 5 segundos surge um novo processo judicial no país. E nós temos uma população de 207 milhões de habitantes. Então tem alguma coisa realmente preocupante, né, esse nível de judicialização hoje no Brasil. Nós estamos hoje, sem dúvida, o campeão mundial em judicialização e também numa outra questão muito importante, no ativismo judicial. E o que seria isso, o ativismo judicial? É a interferência, e cada vez maior, do poder judiciário nas decisões políticas dos outros poderes, tanto do executivo como do legislativo. Você tem visto recentemente, de 2 anos para cá, principalmente, né, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, interferir cada vez mais nas prerrogativas do Congresso Nacional, nas políticas públicas do governo federal, na deliberação das matérias legislativas do Congresso Nacional. Né? E isso tem revelado um dado preocupante, porque esse ativismo está se tornando cada vez mais frequente, cada vez maior, não é? Cada vez mais midiático. Não é? Tudo se vai em busca dos tribunais, em busca do Supremo, em busca da Justiça,
em busca das varas, não é? Do judiciário de uma forma geral. E é uma situação preocupante, porque de certa forma isso está tirando a legitimação dos outros poderes para exercerem normalmente as suas atividades políticas. Essa judicialização subiu tanto que hoje a máquina judiciária está praticamente emperrada, porque você, com um país com 206 milhões, 207 milhões de habitantes, você ter 130 milhões de processos, é uma coisa muito, mas muito preocupante. Não é? Nenhum país do mundo tem um nível de judicialização como o nosso. E há um outro dado também que preocupa, é que a solução para esse nível de judicialização não se encontrou até agora. Essa judicialização e esse ativismo judicial, que também a gente poderia até colocar aqui como sinônimo de judicialização da política, ou como preferem outros, politização da justiça, né? Você vê hoje, falando nesse tema, que os ministros do Supremo, por exemplo, eles dão entrevista toda hora, falam sobre temas políticos. Não só o ministro do Supremo, a magistratura de uma forma geral, né? Não há nada que não passe pelo crivo do judiciário, ou seja, o judiciário está sendo um grande protagonista na cena política brasileira atualmente. Isso, de certa forma, torna até mais o judiciário proativo também, né? Exatamente. Essa atitude proativa do judiciário é um dado característico fundamental do ativismo judicial, né? Esse comportamento proativo que, de certa forma, interfere no exercício dos outros poderes, né? Tem se discutido muito aí, até se repensar a famosa teoria da tripartição dos poderes aqui no Brasil, porque esse protagonismo, essa interferência do judiciário nos demais poderes tem realmente causado um desnivelamento, né? O judiciário tem ditado até regras que não estão escritas para comportamento dos outros poderes, né? Isso, de por certa meio de forma, decisões judiciais. acaba gerando também controvérsias, né? Principalmente até no próprio meio jurídico, né? Sem dúvida, há um debate muito forte com relação a isso. Há quem defenda, por exemplo, ministros do Supremo, por exemplo, chegam a defender que a própria transmissão das sessões do Supremo é uma forma de ativismo judicial, né? Alguns censuram isso, mas não é só isso, é exatamente esse protagonismo do judiciário na esfera política, né? De atividade dos outros poderes, que tem chamado bastante atenção, né? Porque, afinal de contas, via de regra, esse não seria o papel do judiciário, né? Mas o que é que acontece? Os outros poderes não estão conseguindo resolver suas próprias questões, seus próprios problemas, dar as respostas que a sociedade precisa, e o judiciário está sendo chamado cada vez mais para resolver os problemas dos outros poderes e dar as respostas que a sociedade está esperando dos outros poderes. Agora, isso, doutor Cícero, de que forma é bom e é ruim para o Poder Judiciário? Teoricamente, se a gente for ver a questão sobre o ângulo da separação dos poderes, isso não seria tão bom para a democracia, no meu ponto de vista, porque isso, enquanto fortalece cada vez mais o Poder Judiciário, enfraquece os outros poderes. Mas, por outro lado, a própria Constituição diz que os poderes são independentes, devem ser independentes e harmônicos entre si, né? E quando você não encontra resposta em um, você vai procurar no outro. E o Judiciário, efetivamente, tem procurado dar essas respostas, o que é bom para o cidadão e o que é bom para a democracia. Então, enquanto esse protagonismo está sendo bom para o cidadão, que está encontrando no judiciário como o último guardião das suas angústias, né, as respostas que ele precisa, enquanto isso tem atendido a sociedade de uma forma geral, sem dúvida que isso é bom para a democracia. Por exemplo, nesse tempo todo, o senhor estava me relatando, por exemplo, casos relacionados à saúde,
a demanda é muito grande. Por exemplo, um médico hoje vive a situação entre ter que escolher um paciente que precisa de uma UTI e não tem vaga na UTI. O próprio juiz também vivencia essa realidade. Exatamente. Essa questão de saúde também está sendo debatida agora com a nova presidente do Supremo, junto com os governadores do Estado, com os presidentes de tribunais, porque ela cresceu substancialmente, principalmente nos últimos 10 anos, né? E você tem que tirar dinheiro para atender a necessidade de uma pessoa, você tem que tirar dinheiro de um bolo que é destinado para atender todos, né? São situações realmente angustiantes que nós estamos sendo chamados a decidir todos os dias aqui. Afora outras dezenas de questões relacionadas a fornecimento de medicamentos, cirurgias, transplantes, home care e uma série de outras ligadas à área de saúde, porque tem outras e tantas questões, né, ligadas à segurança pública, à própria educação, área de educação, área de saneamento, né, área de meio ambiente. Tudo isso gera despesa. E muitas vezes nesses casos, doutor Cícero, a gente vê que a esperança da população, a última esperança, aliás, está na justiça. Exato. Exato. As pessoas vêm aqui, nós que atendemos, eu que tenho o costume de atender as pessoas até ali no balcão, a gente escuta isso. O último, assim, como se a justiça fosse hoje uma encarnação do divino, que eles pedem, pelo amor de Deus, só tem Deus e o Senhor para resolver o problema. Principalmente os mais idosos, aposentados, etc. etc. É uma missão que tem angustiado muito, porque a gente não precisava que acontecesse dessa forma. Se o poder público, o Estado, cumprisse seu papel. Então a gente tem que meditar muito sobre isso para encontrar os melhores caminhos, né? Esperar que essa crise passe, para que as coisas se organizem e que o poder público possa cumprir com fidelidade, né? com eficiência, que é um princípio constitucional hoje que está muito prestigiado, né? O poder público tem que atuar com eficiência para que possa cumprir com eficiência a missão constitucional que lhe é destinada. Quando isso não acontece, a solução é bater as portas do judiciário. Exato. Agora a gente falou no início, o número de processos só aumenta. É um sinal de que a população realmente está mais consciente dos seus direitos? Isso também é um sinal? Sem dúvida nenhuma. Esse é talvez o principal fator, né? Porque depois de 88, da Constituição de 88, né, quando se começou a divulgar os direitos sociais, os direitos dos trabalhadores, os direitos ao meio ambiente, os direitos à saúde, à educação, etc., etc., isso foi tomando conta da mídia. Esse processo de comunicação foi se aperfeiçoando. Então hoje todo mundo fala em direito. Você tem as redes sociais, que as pessoas hoje todas utilizam, e elas vão cada vez mais tendo noção dos seus direitos. E a partir da noção, você teve também um outro fator importante, que foi a criação de defensorias públicas, né? Hoje todos os estados e municípios e a própria União têm as suas defensorias, né? Para defender os direitos, ajuizar as ações daquelas pessoas mais carentes. E isso contribuiu, evidentemente, para que o povo procurasse o judiciário e houvesse esse número enorme, né? Essa progressão, esse crescimento enorme no número de demandas. Né? Então, essa consciência de cidadania, consciência de direitos, né? Foi importantíssima nesse ano. Foi a principal causa, sem dúvida. Né? Sem falar também que o próprio judiciário, que antes se comunicava mal, né? Há alguns anos atrás, não tinha contato com a sociedade, não se expunha na mídia, né? Hoje você vê na televisão campanhas do próprio judiciário incentivando as pessoas, né? Tudo isso contribuiu, né? Esse fenômeno ele está interligado, né? Ele é um fenômeno interligado e tudo isso veio a terminar nesse grande protagonismo do Poder Judiciário na cena política, institucional e social do país na atual quadra da história. É verdade, muito grande. Muito obrigada, doutor Cícero, pela sua participação aqui na TV Amarne, pelos esclarecimentos. Foi um prazer, eu que agradeço. E você pode acompanhar
a TV Amarne também através das nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte.